Olá pessoal, hoje a gente continua a geometria ótica geométrica e a gente começa com o tema que é o item D do nosso cartão, que é a reflexão. Então a gente continua diretamente com reflexão. Vamos tentar fazer isso. Vamos só focar aqui. Beleza, reflexão. Claro, a gente vai estudar sistemas óticos que têm reflexão. O mais comum, o espelho plano. Mas o problema é que não é só o espelho plano que tem reflexão. Lá na frente a gente estuda refração, que é o próximo assunto. E na refração de fato pode ter reflexão. E a gente vai chamar de reflexão total. Mas por enquanto a gente está estudando o espelho plano. Ah, por que espelho plano? Porque lá na frente a gente vai estudar espelhos esféricos, que são o côncavo e o convexo, mas por enquanto é só o espelho plano. Tá bom, então alguns nomes que a gente precisa saber. Vamos fazer isso primeiro? Então vamos aqui. Então a gente tem um lugar que a gente vai representar assim, e ele passa a ser o nosso espelho E. Esse espelho E a gente vai definir dessa maneira. Por enquanto estou chamando de espelho, podia ser qualquer superfície, lembrando disso. Nele tem um negócio perpendicular a esse espelho chamado reta normal. Lembrando que reta normal é o nome dado por Galileu, e Aristóteles na verdade, desculpa, que falava que o homem, a posição natural do homem em cima de uma superfície é perpendicular a ela. Por isso que toda vez que está apoiado, ele está normal. E normal é perpendicular. Legal. Então espelho, uma reta normal. Daí a gente tem um raio de luz representado aqui. Ele vem nessa trajetória. Ele incide nesse espelho com ângulo I, chamado ângulo de incidência. Cuidado que é sempre o ângulo em relação ao normal, nunca em relação ao horizontal, mas sim à normal. E ele reflete. Ou seja, o raio de luz não entra nesse espelho, ele reflete, voltando com o ângulo R, chamado de reflexão. Legal. Então a gente tem um ângulo I, um ângulo R, a reta normal e o caminho que a luz está fazendo. Lembrando que a luz vai da fonte para algum lugar. Então se você enxerga alguma coisa, é porque ainda está da fonte, a fonte está iluminando este lugar. Legal. O que mais a gente precisa saber aqui? Por enquanto, nada. Mas isso é os nomes básicos. Vamos continuar? Então, o ponto principal são as leis de reflexão. Então vamos escolher aqui. Vamos chamar aqui de leis de reflexão. E são apenas duas. Quais são, então, as leis de reflexão? A primeira lei é aquela que a gente acabou de escrever ali. A primeira lei de reflexão é que um raio de luz incide numa superfície com ângulo I, reflete com ângulo R, e esse ângulo I e R são complanares. Então vamos falar o ângulo de incidência I e o ângulo de reflexão R são coplanares. Ou seja, esses ângulos eles são pertencentes ao mesmo plano. Legal, pronto. Isso acabou. Qual que é a segunda lei? Vamos escrever aqui. A segunda lei aqui está falando que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, o ângulo I é igual ao ângulo R. O ângulo I é igual ao ângulo R. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O ângulo incidente é igual ao ângulo de reflexão. Sim ou não? Beleza. Então a gente já tem as duas leis básicas
E isso, na verdade, resume tudo. Só que como a gente falou de ângulo de incidência e reflexão, vale a pena estudar dois casos. O estudo da reflexão. Que estudo é esse? Quando eu falo estudo da reflexão, é porque eu tenho dois tipos de reflexão para ser estudado. A reflexão chamada reflexão regular e a reflexão chamada difusa. Então aqui, ó, quem que é a reflexão regular? E depois, quem é a reflexão difusa? Vamos lá. Bom, isso é importante. Primeiro, apesar de serem duas reflexões diferentes, as primeiras duas leis são verdadeiras? Sim, elas sempre são verdadeiras. Então vamos ver o que acontece nessas duas reflexões. Então eu vou escolher uma superfície, nos dois casos, olha aqui, essa aqui é a minha primeira superfície. Aqui, tudo bonitinho, escrevi uma superfície. O que fala essa lei? Fala que em relação à normal, olha lá, vamos aplicar a segunda lei. Uma normal, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então o raio de luz que fizer isso aqui, com certeza está fazendo um ângulo θ aqui, igualzinho a esse ângulo θ aqui. Isso é uma reflexão regular. Mas por que é regular? Porque todos os raios de luzes que vier paralelo entre si, olha aqui, esse aqui veio paralelo naquele, vão sair paralelos em relação ao outro, ou seja, esses ângulos são sempre os mesmos. Vamos fazer a outra normal aqui, porque a variação é sempre em relação à normal. Esse aqui é θ, esse é θ de novo. Ah, mas e se fosse outro? Poderia ser outro, sem nenhum problema. Imagina se fosse um aqui. Ele viria aqui e sairia paralelo onde? Paralelo aqui. De maneira a obedecer também a mesma relação. Outra normal, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então isso é a reflexão difusa, onde os raios paralelos são sempre paralelos. Vamos ver na relação regular, né? Vamos ver a reflexão difusa. A reflexão difusa, eu tenho uma superfície. Contudo, essa superfície não é reta, regular dessa maneira. Ela é bagunçada, de qualquer jeito. Vou fazer qualquer jeito aqui. Legal. Então o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão? Sim, porque isso é a segunda lei e ela não muda. Então vamos escolher aqui. Pronto, ó, o raio de luz que chegou aqui, em relação a uma reta normal, tem um ângulo de reflexão igual. Então voltou para lá. Olha lá. Isso. Então aqui obedeceu. A questão é, se ela é difusa, significa que o raio de luz que vir paralelo não necessariamente sai paralelo. Vamos fazer isso? Ó, o raio de luz chegou aqui. O problema é que a minha normal está meio inclinada aqui. Então o ângulo de reflexão, apesar de ser o mesmo da incidência, não é o mesmo lá. Então ele pode ter vindo aqui com o ângulo W e voltou com o ângulo W. Mas perceba que isso e isso até são paralelos, mas esses dois não são. Ah, mas eu tivesse escolhido outro. Aqui, ó, por exemplo. Vamos fazer em qualquer lugar, aqui. O raio de luz chegou aqui. Aí em relação à normal lá, a normal é toda bagunçada. A normal está para o outro lado agora. Aqui está a normal. Então meu ângulo de incidência é esse aqui, que eu vou chamar de alfa. E ele volta com o mesmo ângulo alfa em relação à normal. Então ele iria para lá. Então perceba que aqui não tem nada regular, ou seja, sempre está bagunçado. Eles saem totalmente dispersos. Isso é chamado de reflexão difusa. Esse é o motivo de você não ver uma cor totalmente brilhante, por exemplo, uma rosa, que deveria ser vermelha, por exemplo, ela sai um pouco desbotada. Isso é um bom motivo. Enquanto aqui a reflexão é total, ou seja, tudo que chega volta. Aqui tudo que chega volta às vezes com intensidades diferentes ou de maneira dispersa, com o brilho não é tão intenso e assim por diante. Isso responde duas partes das coisas. Legal. Tudo bem até aqui? Sem nenhum problema, né? Então isso aqui é importante. As leis de reflexão são importantes e decorar esses nomes mais importante ainda. Legal. O que é importante para o espelho? Vamos estudar coisas do espelho agora. Então vamos escrever aqui que agora a gente vai estudar o espelho. Então olha lá, o estudo do espelho plano. Legal. Primeiro, o espelho plano então é uma superfície regular.
pra gente. Ele vai ser uma região que tem reflexões regulares. Legal, vamos estudar então o espelho plano. O que eu tenho que saber para o espelho plano? Primeiro, que a imagem que ele forma imagens, ele forma imagens enantiomorfas, ou seja, imagens simétricas. Uma imagem simétrica em relação ao objeto. Então vamos lá, em relação ao objeto. E isso vem um ponto importante, que é que a imagem está do espelho a mesma distância. Estou escrevendo aqui a mesma distância que o objeto está do espelho. Então é simétrico. O objeto está a uma distância x do espelho, a imagem vai estar a mesma distância x. Outra coisa importante para estudar é o campo visual. Ou seja, as imagens que consigo ver com o espelho. Isso é importante também. Então a gente já sabe duas características importantes e as perguntas mais óbvias, as perguntas mais comuns. Onde está a imagem, qual o tamanho da imagem e o que eu consigo ver com esse espelho. Vamos tentar estudar isso aqui primeiro então? Vamos lá. Então vamos estudar o espelho. Vamos virar aqui. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai construir a imagem. Como é que faz a construção da imagem? Vamos lá. Como é que funciona então a construção da imagem? Vamos lá. A construção da imagem é dada da seguinte maneira. Então a gente escolhe um lugar para estar o espelho. Vamos representar o espelho aqui em algum lugar determinado. Fiz o espelho aqui. Pronto, fiz o espelho, está resolvido. Vamos só ampliar um pouquinho aqui. Beleza. Fiz o espelho, legal. E eu quero ver um objeto. O objeto que eu quero ver está aqui e ele se chama O. E eu quero ver ele. E eu tenho um observador, que está em algum lugar aqui. Então vamos desenhar um observador, classicamente desenhado assim como um olhinho. E eu quero ver a imagem de O. Como é que eu construo a imagem de O? Eu pego aqui a minha régua e visualizo. Eu olho que essa aqui é a distância que o meu objeto está do espelho. Perceba que quando eu falar distância que o meu objeto está do espelho, eu estou pegando sempre a distância perpendicular do espelho. Legal. Então se ele está aqui essa distância do espelho, a minha imagem está a mesma distância do espelho. Então vamos fazer aqui. Aqui vai estar a imagem O'linha, desde que essa distância perpendicular seja a mesma. Beleza. Se eu quero ver a imagem do objeto, eu olho para a imagem do objeto. Eu pego um observador e olho na direção da imagem. Perceba que eu fiz ponto cheio fora do espelho, ponto tracejado dentro do espelho. Por quê? É o jeito de representar projeção. O raio de luz não entra no espelho, ele é refletido. Isso significa que o raio de luz saiu do objeto e foi para o meu olho. Esse é o caminho que ele faz. Ah, mas por que essa estratégia? Porque fazendo isso em relação à normal que se construiu nesse ponto aqui, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão em relação a uma normal. Então é assim que eu construo a imagem do meu espelho, do meu objeto. Se eu tivesse um objeto extenso, eu construiria todos os pontos dele. Eu não teria que só um ponto dual assim. Tudo bem? Beleza. Outra coisa que é para estudar é o campo visual. Então vamos lá. O campo visual é tudo que o meu observador consegue ver. Então vamos escrever aqui, vamos fazer o desenho de um espelho de novo. Está aqui o espelho. E eu estou colocando meu observador aqui de novo. Legal, pronto.
o que que o meu observador consegue ver? Ele vê tudo que a imagem dele também vê. Como assim? Vamos desenhar a imagem do observador. Lembra? A distância perpendicular. Então vamos aqui. Isso é a distância perpendicular. Ah, mas nem tem espelho aqui. Não importa. A distância perpendicular ainda é essa. A distância aqui é x, por exemplo. Então vamos fazer o mesmo x lá para baixo. Então ele está aqui. Pronto. Olha lá, pronto. Desde que esse seja x. Essa seria a imagem do meu observador. Para eu ver o campo visual, eu pego tudo o que estiver nas extremidades do espelho. Então vamos falar. O meu espelho está aqui, ó. Esse é o meu espelho. Vamos fechar um espelho menor. Então isso aqui tudo se chama espelho. Ó, esse quadrado grande aqui, ele vai ser o meu espelho. Tudo pelas extremidades do espelho. Então aqui, ó, tracejado aqui, né, bonitinho, aqui. Tudo que tiver nessa região aqui, ele vê. Esse aqui vai ser o meu campo visual, então. Tudo que tiver dentro dessa extremidade, o meu observador enxerga. Lembrando que a construção da imagem rolou por causa disso. O raio de luz veio para cá e foi para lá. E o raio de luz do outro lado veio do outro lado. Sim ou não? Beleza. Então é assim. Construa a imagem dele e tudo que ele olhar nas extremidades do espelho, o meu observador também vê. Isso são as construções. E quase todas as perguntas estão em torno disso. Então vamos tentar fazer alguns exercícios disso para treinar. Eu vou fazer 2 exercícios clássicos, que é aquele para saber onde que eu vejo um objeto e como é que eu tiro o tamanho de espelho, que é mais perguntado, qual é a altura dele e assim por diante. Então olha o enunciado aí e daqui a pouco a gente tenta. Então vamos lá. O espelho plano em posição inclinada forma um ângulo de 45 graus com o chão. Um observador quer ver o pé e eu quero saber em qual das direções ele tem que olhar para isso. Legal. Qual que é a ideia? Se eu quero ver a imagem do meu pé, eu preciso construir a imagem do meu pé. Aí o observador tem que olhar para o pé dele. Então vamos tentar fazer isso? Como é que era que construía mesmo? Eu pegava o espelho, que está aqui, e pegava a distância perpendicular desse espelho. Ó, perpendicular. Então vamos construir a imagem da cabeça, do corpo todo dele. Da cabeça, por exemplo. A cabeça, pela minha reguinha aqui, está uma distância mais ou menos de 2,5. Então a 2,5 dele tem que estar a cabeça dele. Então minha cabeça está aqui. Vamos fazer um desenho mais ou menos. Vamos fazer aqui agora o pescoço. O pescoço está a que distância? Pelo meu desenho está 1, 2, 3. Então o pescoço tem que estar a mais ou menos 3 também. Então vamos lá. Mais ou menos 3 aqui, pronto. Aqui está o pescoço. Vamos ver aqui a cintura, o final da cintura. Aqui, a distância está mais ou menos 4,5. 4,5, ou mais ou menos aqui, 4, 4,5. 4, vamos lá. Então a imagem dele está a distância de 4 também. Então aqui. Cadê 4? Para lá. Aqui. Então aqui está a cintura, sim ou não? Então a distância é a mesma. Ó, desde que o meu desenho fica mais ou menos por causa do desenho, mas ó, essa distância tem que ser igual a essa distância. Vamos fazer aqui. Olha lá. Essa distância tem que ser igual a essa distância. Essa distância tem que ser igual a essa distância. Sim ou não? Vamos fazer um pouquinho mais próximo aqui. Legal. Vamos fazer mais uma. Olha lá, da cintura. Eu falei que a distância perpendicular ali tem que ser a mesma. Então essa distância, desde que seja perpendicular, tem que ser a mesma dessa aqui. E finalmente a do pé, que é o que a gente queria. Qual é a distância do pé? Perpendicularmente parece que está mais ou menos 5. Então mais ou menos 5 tem que estar ele lá atrás. Então vamos fazer aqui. Então aqui mais ou menos, aqui está o pé. Desde que essa distância seja igual a essa distância. Então vamos fazer um esboço aqui. Ele tem a cabeça aqui, que é meio compridinha. Aqui, pronto, a cabeça. Com o pescoço aqui. Aí tem o corpo dele aqui, que a gente só está fazendo um esboço mesmo. E aqui o pé, que está olhando aqui. Legal. Achei aqui, terminei, fiz o esboço dele. Legal. Agora se eu quero olhar
para o meu pé, eu olho em direção ao meu pé. Aqui, ó. O B está olhando em direção ao meu pé. Pronto. Olhei para o meu pé. Isso significa que o raio de luz veio daqui e veio para o meu pé. Pronto. É assim que faz. Olhei na direção do B, olhei na direção do meu pé. Essa é a alternativa correta. Certo? Esse exercício então é mais clássico ainda, né? Que é quando ele me dá um bicho e fala, quero ver o tamanho do meu objeto, qual o tamanho do espelho, qual é a distância. Então vamos tentar fazer. E aí a gente vai tentar explorar triângulos semelhantes. Como eu disse, ótica geométrica em grande parte é triângulo de semelhança. Então vamos lá. Olha o que ele fala, né? Ele fala primeiro no item A, construa os caminhos dos raios. Então vamos fazer isso. Eu tenho meu observador aqui e ele quer olhar a ponta do chapéu dele. Como é que ele faz? Olha para a ponta do chapéu dele. Então a ponta do chapéu dele está aqui. Então ele olhou para lá. Olhou para lá. Dentro do espelho vem tracejado. Isso significa que o raio de luz fez isso, né? Veio da ponta do chapéu e foi pro meu olho. Pronto. Primeiro foi fácil. Ele não quer ver só isso. Ele pode querer ver o olho dele também. Então vamos fazer ele olhar o olho dele. Então o raio de luz vem aqui e vai tracejado lá. Beleza, o olho dele. Agora se ele quer ver a ponta do pé dele, o que ele faz? Ele vem aqui e olha na ponta do pé dele. Olha lá. Olha o olho dele, olhando na ponta do pé dele. Olhou pra cá. 1, 2, 3, 4, pronto. Isso significa que o raio de luz veio da ponta do pé dele e foi para o olho. Sim ou não? Pronto. Isso foi bem simples. Construí todas as trajetórias, mostrei o sentido do raio de luz e acabou. Aí pede as perguntas, né? Qual que é o tamanho do objeto, da imagem, né? Se a altura do bicho é Hzão, a imagem dele também tem altura Hzão. Então vamos vir aqui e escrever que isso aqui se chama Hzão. Pronto. Outra coisa que eu sei é que a altura do olhinho dele é Hzinho, que vale 1,60 metros. Só que se a altura do olho dele vale isso, a altura do olho dele lá na imagem também vale 1,60 metros. Lá, deixa escrito lá, 1,60 metros. Ele falou que a distância que ele está do espelho vale D, e esse D vale 0,5 metros. Então aqui também está uma distância D, e esse D também vale 0,5 metros. Pronto. E a parte boa é que isso aqui formou triângulos semelhantes. Todo mundo deve enxergar, ó, um triângulo que tem essa base aqui, que vale o próprio Y, que ele falou que vale 1 metro, que a gente não anotou. E a outro triângulo semelhante é esse aqui, que é o boneco como um todo. E ele é o que vale Hzão. Então olha o triângulo semelhante, o pequenininho e o grandão. Todo mundo enxerga? Um pequenininho e um grandão. Vamos dar nome? Vamos dar nome porque a gente vai usar numa prova escrita. Então vai ser o ponto O, ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Vamos tentar trabalhar com esse. Esse aqui é o ponto 4, esse é o ponto 3, 1, 2 e 0. Então vamos começar aqui. Vamos escrever o item B já. Olha lá o item B. Existem semelhanças? Tem. Então vamos escrever aqui. Como? Como o quê? Vamos aproximar aqui. Olha lá. Como o triângulo 0, 1, 2. Ele é semelhante ao triângulo 0, 3, 4. Então eu posso fazer que a base do grande está para a base do pequeno, a altura do grande está para a altura do pequeno. Então vamos lá. A base do grande está para a base do pequeno, assim como a altura do grande está para a altura do pequeno. Pronto. Isso me dá que o H vale 2,0 metros. Facinho. Resolvido a primeira parte da pergunta. C. Determina a distância YZ da base do espelho. Ele quer saber esse cara aqui. Quem que é esse YZ? Então perceba que eu também tenho a mesma estratégia aqui. Só que quem que é o triângulo que eu vou usar agora? Pode ser esse aqui, ó, esse triângulo pequenininho e esse triângulo grande que vai para o olho dele. Então vamos fazer isso? Vamos escrever aqui o C. Existe triângulos semelhantes? Sim. É o 4, 2, esse aqui não tem nome, vamos dar nome aqui para o ponto 5, por exemplo. Então, o 4, 2, 5, cadê? Olha lá.
4, 2, 5, que é o pequenininho, ele é semelhante ao 4, 0, 6, que é esse grande aqui, 4, 0, 6. Então esse pequenininho semelhante a esse grandão. Então vamos lá. Então o triângulo 4, 2, 5, 4, 2, 5, ele é semelhante ao 4, 0, 6. 4, 0, 6. Ah, mas pode dar nome? Sim, eu falo melhor falar nome de letrinha, porque é mais usual, mas não tem problema nenhum dar nome de coisa. Então vamos lá. Então a base do pequeno está para a base do grande. Então a base do pequeno é o próprio y. A base do grande é esse 1,60 agora. A altura do pequeno é meio. A altura do grande é 1,60. Cadê? A altura do grande é 2. 2 não, 1. Então vamos lá. Y passa a ser 0,80 metros. Problema resolvido. Esse é o item B. Então o A e o B, duas semelhanças de triângulo para resolver esse problema inteiro. Legal. E o C faz uma pergunta que não vai precisar fazer nada. Aliás, o D. Quais os novos valores se a distância da base do espelho fosse mudada, né? Nada, não ia mudar nada, as distâncias seriam as mesmas, né? Não depende da distância, acaba cortando. Então, realmente seria a mesma coisa. Pode perceber que o meio não mudou nada, porque se mudar meio aqui, aqui também muda. Ou seja, se aqui for para 1, aqui vira 2. E a proporção se mantém. Então nenhuma característica da imagem vai mudar, o que é bom. Então fiquem atentos, essa aqui é a segunda parte. Isso encerra a nossa aula. A gente tem agora um resumo gigante que inclui a primeira parte, que tem um outro vídeo, e essa segunda parte. Então fiquem atentos, vocês podem fazer um cartãozinho desse, e eu vou deixar uma foto dele para vocês copiarem ou tentarem organizar de vocês. E a próxima aula de ótica será de refração. Fiquem atentos, fiquem espertos e até lá!